Oi, gente, eu tô aqui de novo para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou trazer um atualizado para vocês sobre o vestibular da UES, primeira e segunda fase. A gente já tem um vídeo aqui no canal sobre, porém, o último edital que saiu, 2020.2, veio com algumas alterações e eu vou passar tudo agora pra vocês, tá bom? Então, de antemão, já me segue em todas as redes sociais pra tu ficar por dentro de tudo. É tudo Alane Amara no Facebook, Instagram, aqui no YouTube também. Acessa o nosso drive aqui dos Seguimores. Nesse drive, gente, eu deixei pra vocês provas, cartilha nota máxima da UES, entre outras coisas. Dá uma conferida nesse drive pra tu ficar por dentro de tudo, meu amorzinho. Você seguir aqui é você estar atualizado de tudo sempre. Compartilha esse vídeo para os teus amigos, para as tuas amigas, para geral ficar por dentro de tudo. Então, sem mais delongas, bora ver esse vídeo. Então vamos lá, gente. O vestibular da Universidade Estadual do Ceará acontece 2 vezes por ano. Existe o vestibular ponto 1, que é o do início do ano, e o vestibular ponto 2, que é o do meio do ano. O vestibular da UES, ele segue num modelo de prova tradicional, não é o modelo de prova do Enem, certo? E a UES também não utiliza o SISU para ingresso na UES, tá bom? Mas você pode também ingressar na universidade com a nota do Enem. A gente já tem um vídeo sobre isso, eu explico tudo para vocês. O link desse vídeo tá aqui na descrição, dá uma conferida, tá certo? Antes de acontecer o vestibular em si, sai o manual do candidato contendo as informações do referido vestibular. Cada vestibular tem o seu manual e sai também o cronograma de eventos, né? Que são as datas e os eventos que vão acontecer naquele vestibular, como por exemplo, data da inscrição, data da documentação das cotas, entre outros, até a data do resultado final do vestibular. O vestibular da UES, gente, ele é composto de 2 fases. Existe a primeira fase, que ela é classificatória ou eliminatória. Se você passar da primeira fase, você vai para a segunda fase. Passando da segunda fase, você ingressa na universidade. Se você não passar, no caso, você tem a chance de fazer novamente o vestibular seguinte. A primeira fase do vestibular da UES tem uma duração de 4 horas. Acontece em um único dia e ela é uma prova de conhecimentos gerais. Tem 85 questões subdivididas em 3 áreas: ciências humanas, ciências da natureza e matemática, linguagens e códigos. No total, são 11 disciplinas cobradas na primeira fase. Agora eu vou falar para vocês quais são as matérias e quantas questões são. É importante lembrar que na primeira fase da UES, cada questão vale 2 pontos, somando um total de 170 pontos, certo? Então, o número de questões de cada disciplina são os seguintes: filosofia, sociologia e agora entrou também nesse vestibular educação física. Essas 3, cada uma tem 5 questões. Português tem 12 questões. Matemática tem 10 questões. Geografia, história, química, física e biologia tem 8 questões. É importante lembrar que a língua estrangeira que você escolher, seja espanhol, francês ou inglês, consta também 8 questões. Quando tu for fazer a inscrição no vestibular, tu escolhe uma dessas 3 línguas. O somatório total dessas questões são de 85 questões, somando 170 pontos. Para você ter chance de ir para a segunda fase, você tem que cumprir 3 coisas. Primeiro, você não pode ter zerado nenhuma disciplina. Segundo, você tem que ter acertado no mínimo 34 pontos. Se tu fez menos que isso, tu já não tá apto para ir para a segunda fase. Mas é importante lembrar, gente, que essa pontuação mínima de 34 pontos é uma pontuação convencionada pelo vestibular da UES. Porém, isso varia de curso para curso. Inclusive, se você ainda não viu, nós temos e-books com as notas de corte do vestibular da UES. Tá no drive dos Seguimores. Baixa e confere tudo para tu ficar por dentro.
Essa informação, gente, é importante para tu ir se preparando, para você ver a realidade do seu curso e para você saber com o que você vai lidar pela frente. E a terceira coisa é o que, gente? É você estar dentro das maiores notas para ir para a segunda fase, certo? Por exemplo, vamos supor que existem 10 vagas na cota pardo para serviço social, certo? Aí 50 pessoas se inscreveram, ok? Ok, vamos lá. Todas as 50 não zeraram, todas as 50 tiraram pontuação maior do que 34 pontos. De 34 pontos para cima, beleza? Beleza. Agora, gente, as pessoas que vão para a segunda fase, das 50 são as que têm as maiores notas, entendeu? A concorrência de cada curso a gente vai ficar sabendo antes de acontecer a segunda fase. Por quê? Porque até lá a documentação dos cotistas está sendo analisada, certo? Então a gente faz a primeira fase sem saber qual é a nossa concorrência. Mas a segunda fase a gente já vai estar por dentro. Alânia, se eu não fizer a primeira fase, eu posso fazer a segunda fase? Não pode, você já é eliminado do vestibular automaticamente. Gente, uma fase, ela não substitui a outra. Você tem que fazer a primeira e você tem que fazer a segunda fase para ingressar na universidade. É importante lembrar também, gente, que na primeira fase do vestibular vão ser 85 questões, ou seja, 170 pontos, certo? Cada questão ela vai conter 4 itens, A, B, C ou D. Você vai ler a questão, escolhe um item e marca no gabarito. Nada do que você marcar na prova em si vai ser levado em consideração, certo? O que é que vai ser levado em consideração? O que você marcar no gabarito. Existe a segunda fase do vestibular, que acontece em 2 dias, mais ou menos um mês depois da primeira fase. Na segunda fase é onde é aplicado a redação e as 3 específicas de acordo com cada curso. Se você quiser ver o quadro de específicas, dá uma conferida lá no meu Instagram que já tem o post sobre, tá bom? O que é que acontece? Na segunda fase, cada questão vale 3 pontos. Tem um somatório de 60 questões e a redação que vale 60 pontos. É importante lembrar que na segunda fase também, nas 3 específicas de acordo com cada curso, a prova tem o quê? Cada questão tem 4 alternativas. Você escolhe um e marca na tua folha de respostas. O que vai valer para a CEV como correção é a folha de respostas e não o que você marcar na sua prova. O caderno de provas nem da primeira fase nem da segunda fase vai ser devolvido para ninguém. Na segunda fase, gente, você pode não ser habilitado, ou seja, você não pode ser aprovado no vestibular caso aconteçam as seguintes coisas. Se você zerar alguma disciplina, você está eliminado, certo? O somatório das suas 3 específicas tem que dar no mínimo 36 pontos, certo? Esse é o número convencional da CEV, mas é importante lembrar que essa quantidade mínima de pontos, ela varia de curso para curso. Por isso eu te aconselho a você ver os e-books das notas de corte. E é importante lembrar também que você não pode tirar menos de 12 pontos na redação. Na segunda fase também tem uma duração de 4 horas de prova, os 2 dias. No dia que você for fazer a prova do vestibular, você tem que levar um documento de identificação, pode ser a tua identidade, carteira de trabalho, carteira de habilitação, passaporte. E a prova você pode fazer tanto de caneta preta quanto de caneta azul. Depois que você fizer a primeira e a segunda fase do vestibular, é só aguardar o resultado final e depois fazer a matrícula, tá bom? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter tirado suas dúvidas, espero ter contribuído. Deixa a tua sugestão de vídeo aqui também na descrição que eu quero saber, tá certo? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!